Você pode tomar o seu lugar, esteja à vontade. Abra sua Bíblia em João 5. Todos acharam? Diz assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Repita comigo: 5 colunas. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e aleijados ou ressecados, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava aquela água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. Repita comigo: 38. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu e disse: Senhor, eu não tenho algum homem que, quando a água é agitada pelo anjo, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, vai um na frente e desce antes de mim. E Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Repita comigo: sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio. Ele disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, e em razão de naquele lugar havia uma grande multidão. E depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por essa causa os judeus perseguiram a Jesus e procuraram matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer alguma coisa, se não ver o seu pai fazer, porque ele faz o que o pai faz, o filho faz igualmente. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica todo aqueles que quer. Curve a sua cabeça. Pai de graça, nós entendemos que estamos lidando nesta noite com espíritos territoriais internacionais. Nós não estamos marchando ou militando contra principados territoriais dentro do nosso perímetro de atuação, mas nós estamos lidando com os ares. Portanto, nós queremos cumprir a mesma palavra que o arcanjo Miguel liberou para Satanás, quando declarou que o Senhor o repreenda. Porque há espíritos que nós não temos condições de alcançar, há entidades que nós não temos condições de colidir, mas o Senhor pode bradar por nós. Portanto, Senhor, constrói em torno de nós nesta noite uma muralha de entendimento e de discernimento, e que o nosso pensamento seja totalmente levado conscientemente, com um culto racional a Deus, a obediência de Cristo, e todos os pensamentos contrários sejam agora rasgados. Sofismas, ideologias humanas, todo tipo de teologia que foi construída de uma maneira equivocada na sua mente, seja lavada e purificada pelo sangue de Jesus. Que você seja totalmente aberto, vulnerável, receptivo àquilo que o Espírito Santo vai liberar nessa noite nesse lugar, em nome do Senhor Jesus, amém?
Queridos, a tônica dessa mensagem é muito conhecida. Muitos de vocês provavelmente já devem ter desenvolvido esse tema nos seus cultos de domingo com as suas ovelhas, com seus filhos ministeriais, com a sua igreja. Mas é interessante que enquanto todos estavam aguardando o anjo do céu vir e movimentar as águas, enquanto o próprio homem que foi curado também estava naquela expectativa, diante deles e no meio daquela grande multidão estava o general dos exércitos dos céus, o próprio Cristo Jesus, o comandante, aquele que poderia mudar e transformar qualquer realidade, e eles não se davam conta disso. Com isso eu aprendo que eu preciso entender que na massificação religiosa não há revelação e entendimento. Quando eu lido com proporções imensas de pessoas, eu corro o risco de ser mal entendido, de ser mal compreendido, e talvez as pessoas elas identifiquem verdades espirituais de uma maneira totalmente equivocada. Mas aqueles que se separam, que são selecionados por Deus, que tomam um compromisso de viver em santidade, de maior relacionamento com o Senhor, são pessoas que geralmente andam em pequenos grupos. Não que eles tenham dificuldade de relacionamento com as pessoas, muito pelo contrário, são pessoas de fácil construção, de fácil relacionamento, mas Deus não trabalha com grandes números, Deus sempre trabalha com íntimos, com pessoas que sejam pessoais ao seu coração. E quando nós estamos no meio da multidão, nós nos perdemos. Nós perdemos a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de enxergar novas possibilidades. Agora, quando nós escolhemos a solitude, nós podemos encontrar um lugar em Deus que é totalmente diferenciado. Por que eu explico isso? Porque solidão é diferente de solitude. Se você escolhe viver sozinho, você está na verdade assumindo a sua desgraça, você está assinando a sua certidão de óbito, você está literalmente escolhendo morrer, porque nós não podemos, nós somos feitos, como bem brinca o Juscelio, da partícula relacional de Deus. Então nós somos feitos para viver em comunidade, de maneira orgânica, em contato uns com os outros, porque é nos relacionamentos que nós somos feridos e nos próprios relacionamentos que nós somos curados. Agora a solitude não, ela é necessária para que nós possamos ter um tempo de ouvir o céu, de passar por um crivo espiritual as verdades e as realidades que vêm do reino. E eles estavam ali esperando as águas se agitarem. Quantas vezes nós ficamos na expectativa de que algo sobrenatural aconteça quando Jesus já está à disposição para fazer os milagres acontecerem e nós não estamos caminhando nesses níveis que foram desenhados na eternidade? Nós nos contentamos com migalhas enquanto existe uma mesa farta para que nós venhamos nos banquetear com aquilo que o Senhor preparou na eternidade. A Bíblia nos conta em Efésios que todas as coisas já estão prontas, todas as realidades já estão prontas, são bênçãos espirituais em Cristo, nas regiões celestiais, e que nós possamos acessar esses lugares, ser tocados por esses lugares, e então nos envolvermos nesses lugares, e começarmos a caminhar dentro do propósito, mas nós ainda estamos esperando anjos agitarem as águas, enquanto o próprio rio de Deus, o que alegra a cidade de Deus, está diante de nós todos os dias. Nós nos contentamos com pequenos riachos, com pequenas cachoeiras, enquanto existe um rio que emana do trono de Deus e que alegra a cidade do Senhor, e ela jamais será abalada. Mesmo nos altos e baixos, mesmo nas situações difíceis ou nas situações felizes, o Senhor sempre está conosco. Eu não gosto desse evangelho de uma fé triunfalista que te ensina a evitar a dor, quando o Evangelho nos diz que nós precisamos entender e compreender a cruz, porque nós somos humanos e a vida não é linear. Há dias que nós estamos bem e outros dias nós estamos maus, mas seja no dia bom ou seja no dia mau, o Senhor está conosco no momento da dor.
Ele não se ausentou, ou ele está indiferente, ou ele não está vendo. Não, muito pelo contrário, ele está mais presente do que você pensa. Porque quando você está feliz, você se embriaga, você se ludibria com todas as coisas, as pompas, os brilhos, daquilo que te faz feliz, que te alegra a alma. Mas quando você está triste, você passa a perceber o seu interior e se torna uma pessoa reflexiva. E aí você presta atenção o quanto Deus está perto e próximo de você, mesmo nas angústias e nas dores. Esse é o Senhor que está sempre ao nosso lado. Enquanto eles estavam buscando uma solução para as suas vidas, numa construção de religiosidade totalmente humanista, e eu já vou explicar a respeito disso, Jesus estava chegando com uma proposta do reino. Nós vamos ter muitos choques culturais, muitos choques de teologia, muitos choques de ideologia, porque quando nós pensávamos que nós tínhamos aprendido tudo e que tudo estava se encaixando perfeitamente e que nós já estávamos no trilho, que tudo ia bem, vem uma nova revelação, um novo entendimento de coisas que nós nunca percebemos na Bíblia e que estava ali diante dos nossos olhos e a gente nunca viu, e diz: meu Deus, o Senhor está vindo estragando tudo. Não, Ele não está estragando tudo. Na verdade, Ele está construindo aquilo que você edificou de uma maneira errada, aquilo que você construiu de uma maneira equivocada. O Senhor vem e Ele destrói as bases que não foram construídas sobre aquilo que Ele idealizou para a sua vida. Então nós precisamos entender que Jesus, Ele chega com a proposta do reino, que é totalmente diferenciada da proposta desse evangelho humanista, que foi nos ensinado nos cursos teológicos, nos bancos das universidades. Eu não tenho absolutamente nada contra você estudar e se preparar, porque conhecimento é extremamente importante e é a base, mas não se desconecte da eternidade, de um lugar de revelação e de entendimento, porque você precisa fluir naquilo que os céus estão bradando, naquilo que os céus estão falando. Enquanto aquele povo, aquela população estava abraçado a uma estrutura construída politicamente, porque aquele ambiente de Betesda era um lugar que Jerusalém havia construído, mas os romanos, eles também tinham influência naquele lugar. Era um lugar de corrupção, um lugar de idolatria, um lugar negativo, pessimista, de falsa espiritualidade, de sofisma, de bloqueio mental, de travas, de pessoas que estavam ali não só marginalizadas pela sociedade, mas estavam ali ao relento de uma verdadeira espiritualidade, sem conseguir usufruir de uma verdadeira espiritualidade. Como é que se explica isso, Jackson? Simples. A verdadeira espiritualidade, ela se dá quando, mesmo preso como Paulo, você consegue escrever cartas tão profundas de relacionamento com Deus. Porque independente do ambiente que você esteja, o lugar no espírito que você construiu é muito mais importante do que um ambiente físico que te cerca. Algumas pessoas dizem assim: eu preciso sair dessa igreja, porque aquele pastor não tem um alimento que eu preciso, porque aquele ambiente não é um ambiente muito bom para que eu fique. Mas quando você entende plenamente o reino, e as coisas fazem sentido para você, você vai entender que você foi implantado por Deus para servir como tapete para aquele lugar, para que Ele alce novos lugares em Deus. Você não grita e não briga contra a estrutura, você também pega a marreta na mão e ajuda a desconstruí-la, porque você já entendeu no seu espírito questões relativas ao reino. Eu vejo pessoas com uma propaganda de um reino novo, mas com um discurso extremamente rebelde e que quebra princípios de submissão à liderança, de honra às suas lideranças, com posturas totalmente equivocadas, que danificam o reino e que eram excelentes porta-vozes do reino de Deus. Foram pessoas escolhidas pela eternidade para serem mensageiros nesse tempo, mas estão estragando tudo, corrompendo a mensagem, porque o seu coração está totalmente amargurado, doentio, e um profeta doente decodifica a mensagem do céu, e ele acaba derrubando as estruturas erradas, porque ele não entendeu o reino. Ele não entendeu a multiforme graça de Deus se manifestando na diferença, na pluralidade de dons e talentos, na maneira com que cada um se expressa. Eu gosto muito de uma fala do pastor Rafael, quando ele diz sobre as águas frias e as águas mornas, e as águas quentes, e que o morno o Senhor vomitaria. Mas ele não fala que vomitaria o frio.
Mas ele também não fala que vomitaria o quente, ele fala que vomitaria o morno. Por que isso acontece? Porque existem ministérios que são quentes, abrasivos, de fogo, de poder, de sobrenatural, de derramamento do Espírito, de milagres. Outros são ministérios frios, porque eles trazem refrigério, eles trazem cura, eles abrandam a tempestade, eles trazem saúde, eles trazem equilíbrio, eles trazem norte, eles constroem uma base. Então, quando nós julgamos as coisas com um coração humano, usando a própria palavra de Deus para bater nessas estruturas e nessas denominações, talvez nós estejamos batendo em lugares errados e em pessoas erradas, porque essas pessoas talvez estejam sendo levantadas pelo próprio Deus. Jesus, ele estava oferecendo uma nova possibilidade de vida para aquele homem que ele encontrou. Ele estava dizendo que aquele modelo de vida que aquele homem estava vivendo já não cabia mais para uma nova fase que Jesus veio estabelecer. Aí você faz a sua introspecção, você faz o seu mergulho interior, sonda o seu coração com a ajuda do Espírito Santo e pergunta: será que eu estou vivendo de acordo com a nova fase que o Senhor idealizou para a minha vida? Ou eu ainda estou pensando num modelo de vida retrógrado, num evangelho do passado, em situações que não cabem mais? Porque Deus não muda, mas Ele se move. E eu preciso entrar nisso para compreender essas novas realidades. Isso se chama transicionamento. Repita comigo: transicionamento. Mas eu falei isso tudo, mas ainda não construí o chão para a nossa decolagem. O chão para a nossa decolagem eu vou construir agora. Eu quero que você abra comigo Gênesis 2, do 1 ao 3. Quantos estão me compreendendo? Eu recebi um áudio de uma profeta amiga minha há pouco, dizendo assim: Jackson, cuida com as palavras difíceis, tem gente que não te entende. E nós temos uma pastora na nossa igreja, não sei se ela está aqui hoje, ela é uma amada, mas ela disse assim: pastor, que palavra maravilhosa, fui muito edificada, não entendi nada, mas o meu espírito recebeu. Gente, eu tenho essa dificuldade, sou prolixo e enfim, mas vocês me ajudam, amém? Estenda a mão aí e ora por mim. Glória a Deus. Gênesis capítulo 2 diz assim: assim, os céus e a terra foram terminados com tudo o que há neles, e no sétimo dia, Deus terminou a obra que Ele fez. Portanto, Ele descansou no sétimo dia de toda a obra que realizou. Repita comigo: toda a obra que realizou. E abençoou o sétimo dia, e o separou como santo, porque nesse dia Deus descansou de toda a obra que criou, para que ela pudesse produzir por si mesma. Nós não vamos entrar no mérito do sábado, mas eu quero trazer alguns princípios de entendimento sobre o Shabá. Por que Jesus entrou nesse lugar, no tanque de Betesda, e operou esse milagre nesse dia? A palavra Shabá, para um judeu ortodoxo, ela tem um contexto de mudança e transformação de realidade. Quando a Bíblia nos diz em Gênesis 2, do 1 ao 3, e talvez a sua versão da Bíblia esteja de melhor entendimento do que a minha, que é a judaica, você vai entender que o Senhor santificou, mas no original essa palavra quer dizer que o Senhor ofertou. Repita comigo: o Senhor ofertou. E quando diz que Ele tornou esse dia santo, foi porque Ele fez a oferta do cordeiro, que tinha sido imaculado antes da fundação do mundo, na fundação do mundo em Gênesis. E eu quero lhes dizer outras duas coisas. Deus entregou o cordeiro 2 vezes. E para que você entenda isso de uma maneira muito prática, basta pensar na maneira com que você oferta uma nota alta e que você fica brigando com a carteira para não pegar ela ali dentro. Sabe quando Deus diz assim: você tem que dar tanto, ou você tem que dar isso ou aquilo, e você diz assim: Senhor, mas isso? Que eu demorei tanto tempo para conquistar, mais isso? Que eu tenho tanto apego e tanto apreço, mas isso? Esse valor? Meu Deus,
O que vai acontecer, Senhor? Sabe como é que é? Dói quando a gente bota a mão no bolso. A oferta dói quando você põe a mão no bolso. E a oferta dói quando você entrega ela no gasofilácio. Então, como todo bom sacerdote, modelo sacerdotal, Deus mata 2 cordeiros. Ou ele mata o mesmo cordeiro 2 vezes. Ele oferta o cordeiro na fundação do mundo, que é Jesus, santificando o Shabá. E depois então, ele oferta Jesus novamente, quando Jesus é morto na cruz do Calvário, pelo perdão dos nossos pecados. Quantos estão me acompanhando? Sacerdote imola 2 cordeiros. Deus imola Jesus 2 vezes, na fundação e na crucificação. Isso acontece para que haja santificação e expiação de pecados. E isso quer dizer que a remissão dos pecados, e não só a remissão dos pecados, porque não tem a ver com salvação, tem a ver com transformação de realidade. Repita assim comigo: eu preciso sair do nível da salvação e entrar no nível de transformação de realidades. Porque nós estamos vivendo um evangelho muito raso, que não é o evangelho do reino. Porque o nosso evangelho salva, mas o evangelho do reino, ele vem para transformar a sua realidade, o ambiente em que você vive, de uma maneira radical, surpreendendo você. Vem para trazer uma proposta totalmente diferenciada. Então Deus, ele mata Jesus no seu coração, e depois ele mata Jesus na cruz. Por 2 vezes. E Shabá significa isso. Significa um dia de mudança de realidade. Então, queridos, por isso é que Jesus se autodenomina: eu sou o Senhor do sábado. Porque ele tinha legalidade para dizer que ele era o Senhor do sábado, porque ele era a própria oferta. Eu sou a oferta. Então eu sou o Senhor do sábado. Então muitas pessoas usam essa palavra de uma maneira prosperocêntrica para arrancar dinheiro da população. Mas isso tem um princípio espiritual nobre, muito mais elevado. Eu quero que você abra comigo para a gente concluir essa base de pensamento em Êxodo 20, do versículo 8 em diante. Diz assim: lembre-se do Shabá para separá-lo para Deus. Você tem 6 dias para trabalhar e realizar todas as suas tarefas, mas o 7º dia é um Shabá para Adonai, seu Deus. Não realize nele nenhum tipo de trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu gado, nem seu estrangeiro, nem quem está com você dentro dos portões da sua propriedade. Por 6 dias, Adonai fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas o 7º dia descansou. Esse é o motivo de Adonai ter abençoado o dia do Shabá e tê-lo separado para si. Volta aqui comigo. Tem 2 palavras no original aqui. Tem uma palavra que fala de trabalho braçal, que se chama avodá em hebraico. E tem uma outra palavra em hebraico que fala sobre mudança de realidade, que se chama malahá. Repita assim comigo: avodá e malahá. Mudança de realidade e trabalho braçal. Isso é lei. E quando nós entendemos a palavra de Deus de uma maneira diferenciada, a gente vai entender que o sábado é impossível de ser guardado à maneira que a lei expressa. Não tem como. Porque você pode até não trabalhar braçalmente e não deixar ninguém fazer nada na sua casa. Mas quando você visita alguém da sua família, ou você faz o evangelho acontecer na sua vida, visitando outras pessoas, ou você talvez tem relacionamento com outras pessoas, ou você come, se alimenta, você não jejua, você toma água, você transforma a sua realidade do ambiente à sua volta. Quando você vive, você transforma a realidade.
Então Deus sabia que esse dia era impossível para ser vivido na lei. Por que Deus deixou o sábado, o Shabá, de uma forma clara para que ele fosse guardado? O sábado é o dia de quem? Do Senhor. Ele não é um dia para nós, é um dia para Ele. Então, queridos, quando nós pensamos no sábado, nós pensamos na nossa indignidade, na nossa incapacidade, nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, e que nós não somos absolutamente nada sem Deus, porque nós não podemos avodar e não podemos malarrar. Quantos entendem isso? Você está me entendendo? O que eu concluo com isso? Que o único que pode trabalhar para te tirar desse lugar de transicionamento, e o único que pode fazer você mudar de realidade, é o próprio Deus, o Senhor do sábado, o Senhor do Shabá. Isso ficou claro? Temos um chão, temos um fundamento, vamos construir em cima disso então. Então foi num sábado. Eu não quero judaizar aquilo que já é judaico, mas é indiscutível que Israel hoje ele se tornou o calendário de Deus. Nós entendemos que muitas das palavras proféticas, todas inclusive, estão se cumprindo com base não no nosso calendário gregoriano, mas um calendário que é solístico lunar, que vem muito antes de Gregório ter colocado já a ideia de domingo como base, e não a ideia do sábado. E nós estamos vivenciando um tempo de restauração dessas datas, mas não de uma maneira cerimonial, ritualística, mas de uma maneira de valorizar princípios e valores incutidos nela. Eu tenho que entender que no sábado eu não posso trabalhar porque Deus trabalha por mim, que eu não posso transformar a realidade porque é o dia do descanso, porque eu descanso nele, é o dia do Senhor. Ele vai transformar a minha realidade, Ele vai trazer solução para o problema, Ele vai lutar pelas minhas causas, Ele vai fazer as coisas acontecerem, tudo é dele. Ele está no controle e nunca saiu do controle. Isso tem que estar claro para mim. Só que nós estamos terminando agora, de dia 23 do ano passado, de setembro, até o dia 23 de setembro desse ano, nós estamos concluindo um período chamado Shemitah, que tem como base 70 anos, ou ciclos de 7 festas, de 7 lugares festivos. E nós estamos, na verdade, eu não quero entrar muito nesse mérito, porque você encontra muitas coisas boas em literaturas, que são muito equilibradas, mas, queridos, nós estamos entrando numa nova era judaica, nós estamos entrando numa nova fase do calendário, e se você acha que o que você está vivendo é transicionamento, é porque você ainda não experimentou o que vai vir daqui para frente. Eu não sei o que vai acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós entendemos que os 70 anos do Holocausto acabaram, então a época de cativeiro foi terminada, então isso nos mobiliza a um transicionamento profético. No sábado passado, dia 12, nós vivenciamos o último Shabá desse ciclo, desse período, e no domingo nós tivemos o Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico. Então nós estamos, na verdade, aqui no ano novo. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: feliz ano novo, meu irmão. Só no Mevan você vai ver Réveillon em setembro, em Israel. Mas eu quero que você diga assim, feche seus olhos e repita assim comigo: um novo ciclo está sendo estabelecido sobre a minha vida. E queridos, isso é tão forte para um judeu ortodoxo, que eles têm a ideia de que Deus está caminhando sobre a terra, e não é o Deus sozinho. Eles dizem que Elohim está caminhando, ele está percorrendo todos os lugares da terra, é o Deus coletivo. Então vai vir um novo tempo, uma nova onda de poder, de misericórdia e de graça. De poder, misericórdia e graça, porque é o Pai, o Filho e o Espírito que estarão se manifestando nessa nova fase, de uma maneira totalmente diferenciada daquilo que a teologia, que se diz reformada, nos ensinou. Porque Deus está iniciando nas nossas vidas um processo profundo de revolução.
Queridos, o céu nunca invadiu a terra de uma forma tão profunda e sobrenatural quanto esses próximos dias que nós vamos viver. Escute o que eu estou dizendo a você. Aquilo que nós vivemos no domingo, pastor Luiz, foi só uma prévia, uma ponta daquilo que nós vamos viver daqui para frente em relação à presença tomar o lugar, tomar a palavra, tomar o microfone, tomar o louvor, tomar as pessoas, e nós perdemos o controle para aquilo que Deus está fazendo. A palavra Shemitah, ela é composta de 4 dígitos, ou 4 sílabas, ou 4 palavras. A primeira delas, repita comigo, Shin, simboliza cortar laços. Nesse período você teve que cortar muitos relacionamentos adoecidos. Você teve que curar muitos relacionamentos adoecidos. Quanto perdão você teve que liberar, quanto sapo você teve que engolir, quanto perdão você teve que pedir, quanto você teve que andar debaixo da mesa e da cadeira para se humilhar, perder soberba, presunção, orgulho. Foi trabalhado nisso, porque foi um tempo de corte, foi um tempo de você entrar em lugares que você, Senhor, como é que eu estou ficando calado no momento desse que eu deveria explodir e falar, mas você resolveu calar para manter o equilíbrio da situação. A outra palavra, ela vem de men, com M no final. Repita comigo, men. Diz que separa 2 coisas ligadas. Quantas coisas você imaginava que estavam estabelecidas para o resto da vida, e você percebeu que elas não iam durar tanto, porque as pessoas mudam, o ambiente muda, o tempo muda, e Deus muda, Deus se movimenta. E aí você olha para o seu lado e você diz, meu Deus, sou eu que estou ficando louco ou são os outros? São as pessoas que estão mudando ou sou eu que estou ficando para trás? Eu não estou entendendo muito bem isso. Mas foi um tempo de você liberar vínculos almáticos, construídos por afeto, que não foram estabelecidos na eternidade por propósito. Alianças que você fez por necessidade, mas que você não fez num padrão de mentalidade de governo. E aí você entra em Tet, repita comigo, Tet. Quer dizer uma água que limpa, ou uma água que purifica, ou uma água que traz refrigério, porque isso fala de um tempo de limpeza interior. Você não precisa levantar a mão, mas quantos de vocês tiveram que procurar médicos pensando estar depressivos ou deprimidos? Quantos de vocês não tinham força para levantar da cama de manhã, porque parecia que tinha uma muralha nas suas costas? Quantos de vocês pensavam assim, vou ter que ir lá para aquela igreja de novo, encarar as mesmas pessoas? E aí você começa a viver essa dor e você começa a perceber o quê? Que o problema não está nas pessoas, o problema está em você. E aí você mergulha interiormente nele, e Deus começa a mostrar as áreas da sua vida que ainda estão vulneráveis, estão em debilidade, estão em fraqueza, áreas que você ainda não venceu, pecados que ainda estão encobertos, que não foram confessados, coisas da sua vida que você precisa levar para o trilho, pôr em ordem, concessões que você abriu, omissões que você teve, negligências que você teve, comportamentos que estavam totalmente desalinhados, que estavam longe daquilo que Deus tinha desenhado para você, e a água começa a te limpar, a água começa a te lavar, de dentro para fora, ela te purifica, ela te limpa. E o final, eu gosto muito dessa palavra porque a pronúncia dela é boa, rei, só que é com H e Y. Repita comigo, rei. Essa palavra quer dizer maturação. Quando você consegue cortar os laços, desfazer contratos, porque o que você tinha era contrato, não era aliança. Quando você entra num lugar de separar 2 coisas que estavam ligadas por vínculos afetivos e não por propósito, e quando você entra num lugar que a água de Deus, a água do Espírito entra e limpa o seu interior, te lava, te purifica, te filtra, você entra no último estágio, que é maturação. Essa palavra ela quer dizer desenvolvimento. Você está entrando num processo de crescimento, e sem perceber, crescer dói.
Crescer dói. Crescer dói interiormente e crescer dói externamente. Crescer dói de todos os jeitos, de todas as formas. Sabe por que eu estou falando de vínculos almáticos? Porque talvez tinha aquele pastor que, porque você tinha carência de pai, você tinha sofrido rejeições terríveis, você tinha passado por períodos de reprovação abomináveis, o seu histórico de vida era totalmente marginalizado. Aí você se converte numa igreja extremamente comunitária, onde existe um pastor que não deixa ninguém entrar e ninguém sair, é a cúpula do trovão. E daí você idolatra aquele cara, mas não idolatra aquele cara porque você está honrando ele, você o idolatra porque ele cabe como uma luva nas suas dores de rejeição, porque ele é o pai que você não teve, ele está suprindo a rejeição que te faltou, o amor que te faltou. Quantos estão comigo? E aí você, por falta de oração, pastor e pastora, se escora na sua líder de intercessão, achando que ela vai ter a palavra para o culto. Porque ao invés de você gastar tempo com Deus para buscar a revelação, você anda na revelação dos outros, e você é uma fácil presa para o espírito de Jezabel, de manipulação e controle, porque você está nas mãos erradas, porque você não está buscando a fonte certa. Isso é vínculo almático, porque você não acredita naquilo que Deus fala para você, você precisa ouvir aquilo que Deus está falando para o outro. O que precisa acontecer é que você vai entender coisas e a outra pessoa vai entender coisas. E nós vamos jogar os quebra-cabeças na mesa e a gente vai colocar cada pedra no seu devido lugar. Concordam comigo? Porque é no plural e no coletivo que Deus se manifesta. Um sabe de um jeito, outro sabe de outro. Eu nunca me esqueço de uma palavra que eu e o Júnior recebemos de um apóstolo. E esse apóstolo liberou uma palavra sobre mim e sobre o Júnior quando nós fomos ungidos ministerialmente alguns anos atrás. E ele disse, olha, para o Júnior, você é o sal. E olhou para mim e disse, você é o mel. Você manifesta na terra. E olhou para mim e disse, você estabelece no céu. E aí quando eu sinto uma impressão no Espírito e eu compartilho com o Júnior, e o Júnior recebe uma impressão no Espírito e compartilha comigo e a gente junta as peças, é isso que Deus está falando. Aí lá vem a Lulu, pastora Ali, os profetas da casa, a pastora Vanessa, que lidera o grupo de intercessão, pastora Débora. Todos nós vamos sentindo coisas no corpo, na alma e no espírito, e não sabemos mais ou menos o que é, mas é Senhor purificando, é Senhor nos passando pelo período de transicionamento. É uma construção dialética, Shin, Men, Tet e Rei. É isso que simboliza um tempo de Shemitah. Por isso que esse ano foi tão difícil para você. Um tempo de você ser passado no arado. E nós vamos entrar agora num período de jubileu. Só que isso é outra pregação. Amém? É outra pregação. Vamos deixar para outro dia. Mas eu quero voltar lá para o tanque de Betesda, que é aqui que eu pego vocês. Aqui salvação e reino ficam muito claros. A passagem de Jesus pelo tanque de Betesda aconteceu num sábado, num Shabá, que era um dia o quê? Que o Senhor estava transformando realidades. Repita comigo, o Senhor está transformando realidades. Que era o dia sagrado dos judeus, mas ele tinha um propósito para isso. Ele tinha um propósito de quebrar toda a religiosidade daquele ambiente farisaico. Porque todos entendiam que aquele lugar era um lugar de compaixão, em que as pessoas doentes eram deixadas, mas na verdade era um lugar de marginalização, porque as pessoas ali eram abandonadas. E Jesus entra naquele lugar com uma nova proposta, totalmente contrária à proposta dos religiosos, porque os religiosos, eles sobrevivem com a ilusão. Eles têm uma instrução para, sem qualquer tipo de escrúpulo, de gerar falsa expectativa nas pessoas fragilizadas. Sabe o que Jerusalém fazia? Jerusalém coletava donativos para cada pessoa que estava ali em processo de convalescença, doentes. Se alimentavam da dor alheia, roubavam das pessoas menos favorecidas, arrancavam tudo aquilo que elas tinham.
e deixavam ela jogada, sem qualquer tipo de compromisso. E Roma, obviamente, levava o seu saquitel, levava a sua parte. César, afinal de contas, tinha que receber o que era dele. Mas efetivamente um anjo agitava. De tempos em tempos, a Bíblia não precisa isso, mas de tempos em tempos, repita comigo, de tempos em tempos o anjo agita. Mas você não pode esperar a próxima visitação do anjo. Você não pode ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Existem pessoas aqui que têm dons, talentos, recursos, capacitações incríveis em Deus e estão totalmente paralíticos espiritualmente. Que vieram para esse retiro dizendo assim: se o Senhor não falar comigo hoje, nesse retiro, eu desisto e acabo com tudo, porque eu não vou continuar do jeito que eu estou. Alguns historiadores, voltando a falar dos religiosos miseráveis, eles se alimentavam da dor daquela população miserável que estava lá jogada, desamparada, reclusada, marginalizada. Não respeitavam a identidade, a índole, a dignidade daquelas pessoas que mesmo em estado de convalescência mereciam respeito, pelo menos, amor pelo próximo. E alguns historiadores dizem que de vez em quando, para animar a galera, um saía gritando: o anjo agitou a água, teve cura. Saía todo mundo correndo para se jogar no tanque, mas o anjo não tinha passado, era coisa nenhuma. É isso que a religião faz com você. Ela fica te adulando com ilusão, dizendo: o anjo agitou, aí todo mundo se agita, passou a ondinha, passou a marola. Opa, que bom, o culto que semana que vem vai ser igual. E fica te alimentando. Fica te alimentando de culto em culto, de palavra vazia em palavra vazia, te aprisionando num evangelho nojento, num evangelho que não é o evangelho de Cristo, que ao invés de te libertar, de fazer você entrar em novos lugares no Espírito, se aprimorar, se desenvolver, está te prendendo cada vez mais. Ao invés de quebrar os vínculos com o inferno, está colocando mais algema em você ainda, e você fica ali, parado, paralisado. Porque alguém gritou que o anjo agitou a água. Agitou coisa nenhuma. Agitou nada. Era só barulho. Alguém foi pago para dizer que o anjo estava por ali. E a gente entende que Jesus atravessa pela porta das ovelhas. Se você faz um estudo sobre a porta das ovelhas, você vai entender que a porta das ovelhas, ela fala de salvação. Significando que o cordeiro seria imolado. Ele estava fazendo um ato profético. Eu estou entrando pela porta das ovelhas, eu estou fazendo um ato profético para que eles entendam que eu estou fazendo isso para a remissão de cada um deles. Ele entra pela porta das ovelhas e tem acesso ao tanque de Betesda. Mas ele faz isso para causar uma revolução. Repita comigo: revolução. Porque quando ele tem acesso aos pobres, aos doentes, aos necessitados, aos órfãos, às viúvas, aos enfermos, aqueles lugares que a gente vê na Índia, em que as pessoas vão para morrer, é exatamente a ideia que eu tenho do tanque de Betesda. O Senhor tem contato com a matéria-prima mais preciosa do reino de Deus, que são pessoas que precisam de transformação. Jesus está dizendo: o reino tem solução para todas as áreas e esferas da sua existência. Eu sou a resposta para a sua vida. Eu estou chegando com o reino para te dar uma nova oportunidade, uma nova chance, um novo começo. Porque o reino, ele não se manifesta naquilo que é perfeito só. Aquilo que é perfeito manifesta a excelência e a grandeza de Deus. O reino, ele se manifesta onde há uma necessidade de transformação. Quando você olha para uma pessoa e você diz: ela não tem mais jeito, o reino diz: ela pode ser restaurada. Quando você olha para uma favela onde há prostituição, aonde há roubo, aonde há crianças sendo abusadas sexualmente, aonde há pessoas totalmente imorais, vivendo situações ilegais na drogadição, e você diz: meu Deus, esse lugar aqui o exército deveria tomar e arrancar tudo de uma vez. Não, o reino precisa acessar aquele lugar e transformar aquela realidade. Senão eu não vivo o ato profético, eu vivo o ato presumido.
Atos proféticos transformam realidades. Atraem os desenhos, os esboços do céu, os projetos da eternidade e os colocam em prática. É isso que nós precisamos entender. Que o reino precisa se manifestar onde há necessidade de transformação, mas não, nós queremos uma igreja perfeita, com pessoas muito elegantes, muito bem vestidas. Nós queremos uma igreja com todo mundo cheiroso, com todo mundo com cursos universitários. Nós queremos uma igreja em que ninguém peque. Não, isso é um baile de máscaras, é um lugar em que existe falsidade e hipocrisia. Porque onde há gente, há imperfeição e há pecado. E é nesse lugar que a graça se manifesta e que o reino chega para transformar. Eu tenho que entender isso. É nesse lugar. Então o reino tem a resposta para a dor da sua vida. O reino tem a resposta para a dor de qualquer situação e circunstância. Não para você vencer, mas para você transitar e passar. Isso desconstrói muita coisa na sua cabeça. Eu sei que isso desconstrói. Pastor, eu estou doente. Vem aqui, eu vou orar por você. O Senhor fez o milagre instantaneamente? Não, não fez. Então Ele vai passar com você nessa doença. Mas a palavra disse que se eu impusesse a mão sobre os enfermos, eles seriam curados. E a unção messiânica está sobre a minha vida. E essa doença não tem poder nesse corpo. Eu vou orar, porque o meu papel é crer e caminhar sobre a palavra. Mas quem tem a última decisão é o Senhor. E se Ele disser que você vai ter que passar por isso, você vai ter que entender que é humano e que é ser limitado e falho. E vai ter que passar por esse processo de transicionamento. E Ele não vai te deixar sozinho em nenhum momento. Ele vai passar com você. Ele vai estar ao seu lado. Amém? Então, queridos, quando eu olho para todas essas pessoas, aí agora eu quero fazer assim, você pensar de um outro lado, de um outro jeito. Quando eu olho para essas pessoas todas aqui, os pobres, os doentes, os necessitados, os órfãos, enfim, todos jogados naquele tanque ali, esperando as águas serem agitadas, eu não vejo essas pessoas como vítimas. Eu vejo essas pessoas com uma visão vitimizada de si mesmas, esperando o anjo descer para agitar as águas. Eu vejo esse povo, inclusive esse paralítico, como um acomodado, uma pessoa que está acomodada. Eu sei que Deus estabeleceu na eternidade um destino profético. Eu sei que Jeremias diz que antes que eu estivesse no ventre da minha mãe, Ele já havia desenhado para a minha vida um propósito, para que eu fosse profeta para as nações. Eu sei que o Salmo 139 diz que ainda que o meu corpo era informe, ou seja, não tinha forma nenhuma, o Senhor já sabia o que Ele tinha desenhado para a minha vida. Se você perguntar para o Arthur, para o meu filho, onde é que ele foi gerado, ele vai dizer, no coração de Deus. Porque antes de chegar à nossa família, ele era do Senhor, ele estava lá. Amém? Só que existe um plano estabelecido. Só que eu só vou viver esse plano se eu tiver escolhas proativas em relação a esse plano. O que tem acontecido é que as pessoas, Deus sabe de todas as coisas, Deus está no controle, Deus vai fazer, o anjo vai agitar as águas, e ficam de braços cruzados, esperando um dia, após outro dia, após outro dia, e não tomam posições, não se posicionam, não se ressignificam, não se conhecem, não se reconhecem, não sabem quem são, não sabem de onde vieram, para onde vão, estão totalmente perdidos em relação ao propósito de Deus para as suas vidas. E aí você começa a tropeçar, porque as suas escolhas erradas começam a danificar o propósito original de Deus. Ele te deu o livre-arbítrio, Ele te deu a livre escolha. Então Ele não vai roubar de você, Ele não é injusto, porque quem rouba é Satanás. O direito de você fazer as suas escolhas. Mas muitas das coisas que você está vivendo não é perseguição espiritual de demônios, é consequência ruim de maldição das suas próprias escolhas erradas, porque você foi cabeça dura e antes de tomar a decisão, você não consultou a Deus, você fez segundo a carne. E aí agora você fica dizendo, Senhor, quando é que o Senhor me tira desse lugar?
Ele está com você na dor e no período do transicionamento. Ele vai te ajudar a sair daí. Ele está no Shabá, no dia de transformação de realidades. Mas você precisa entender que as suas escolhas, elas são fundamentais para que isso aconteça. Nada está tão escrito assim como deveria estar escrito. Porque nós somos cooperadores com Cristo. Nós somos co-herdeiros das heranças espirituais. Nós somos co-participantes da congregação dos santos. Tudo que a Bíblia fala em relação ao céu nos coloca como co-participantes. Então, eu construo o destino de Deus para a minha vida juntamente com Ele. É de mãos dadas com o Espírito Santo. Espírito Santo, o que a gente vai fazer hoje? O que a gente vai falar? Para onde a gente vai caminhar? O que a gente vai dizer? E o Espírito Santo vai começar a te nortear. Agora não pense que isso vai ser uma constante na sua vida, porque muitas vezes Deus se cala para provar a sua fé. E sabe por que isso acontece? Eu gosto muito do texto que fala quando Jesus estava indo para o mar de Genezaré e ele vai despedir os discípulos para que eles fossem para o outro lado, e a Bíblia diz que ele dá uma voz de comando bravo: vão! Não insistam, passem daqui para o outro lado. Jesus é incisivo, ele briga, ele dá uma ordem, e eles atravessam. Porque você talvez esteja esperando Deus trazer mais uma palavra quando Ele já te deu uma. Eu não sei por que as pessoas precisam de palavra em cima de palavra, de confirmação em cima de confirmação, quando Deus já impartiu com o seu Espírito aquilo que Ele desenhou na eternidade para a sua vida e para você. Eu não sei como é que você fica tão perdido em relação ao seu destino, se Deus já disse: vai, atravessa, se mexe. E aí você começa a sair. Repita assim comigo: Betesda. A tradução original de Betesda é lugar de misericórdia. Uma mentira, tá? Misericórdia nenhuma. Misericórdia teve quando Jesus entrou. Agora, existem níveis de paralisia espiritual. Porque o tanque de Betesda estava debaixo de uma entidade ou de um príncipe territorial de passividade. Deixa eu explicar isso para você. Você vê isso em alguns lugares do mundo. Você percebe isso, por exemplo, na Índia. Nós explicamos 1 milhão de vezes para o indiano como se deve fazer uma tarefa, e ele é incapaz de aprender, porque a mentalidade dele é uma mentalidade escrava. Pastor Luiz uma vez nos contou um quadro que ele acompanhou na África, que mostrava as mulheres africanas trabalhando na roça, com uma enxada, com um filho nas costas, e com uma enxada de 0,5 metro. E aí ele perguntou: por que elas não aumentam o cabo? Assim a posição delas fica ereta e elas não sentem dores nas costas. Não, porque já há anos se faz do mesmo jeito. Uma mentalidade de passividade que foi formatada na sua vida por palavras que foram liberadas na sua identidade no passado, pela sua formação ministerial, por líderes ditadores, opressores, castradores, que mataram seu chamado, que mataram sua identidade, que desprezaram a sua unção, que olharam para você e não deram valor para você. Mas eu não quero te marginalizar. Eu quero dizer que você está nesse lugar por culpa sua. Porque mais importante do que aquilo que fizeram para você é como você reage. Então não ponha a culpa nos outros. Porque quem escolheu viver nesse lugar de passividade, se esconder e se retrair foi você. Você só não sai daí se você não quiser. Sabe o que acontecia em Betesda? Esse espírito territorial, ali existia comércio. Alguns teólogos acreditam que nunca houve anjo nenhum. Mas a própria Bíblia atesta que o anjo vinha de tempos em tempos. Mas, querido, era uma basílica. As pessoas iam lá só para fazer o despejo do peso da consciência. Eu vou lá ajudar aquele coitado, pega aqui. Eu vou lá ajudar aquele fulano, pega aqui. E assim ele ia fazendo. Quantos ainda estão comigo? Não dispersem, por favor. Aqui nós vimos 4 modalidades de pessoas, independente da sua tradução bíblica. Existem inválidos.
Existem cegos, existem mancos e existem paralíticos. Nós estamos falando de uma modalidade inválida sobre aqueles ministérios que eles estão feridos, eles estão machucados, eles precisam de cuidados, mas eles têm necessidades especiais porque eles foram invalidados. Sabe, existe uma regra dentro do INSS ou dentro do SUS, de algumas doenças que te desabilitam ao trabalho, porque você desenvolveu uma determinada função e por causa de determinados problemas físicos, agora você não pode mais desenvolver. Há pastores que estão tão machucados, tão feridos na liderança da igreja, estão tão oprimidos, que estão procurando vazão para dar liberdade para as suas carências, para os seus sonhos, para os seus desejos no pecado, ao invés de buscar em Deus. Pastores viciados em pornografia, adulterando dentro da igreja, pecando constantemente, sem ter limites. Por quê? Porque eles estão adoecidos, eles estão machucados, eles são inválidos, eles estão invalidados para o serviço. Outros eram cegos. Você até se movimenta, mas você não tem mais visão. Você já perdeu a sua visão faz tempo. As pessoas perguntam para você: o que esse cara está querendo dizer nesse domingo? Ele está pregando tudo o contrário do que ele pregou domingo passado. Uma hora ele diz A, agora ele diz B. Para onde é que ele quer levar a gente? Aí você fica chateado quando a ovelha vai comer capim em outro pasto. Quando o filho tenta aprender com outra pessoa. Gente, eu sou péssimo em futebol. Um dia desse eu fui numa praça, lá na Beira-Rio com o Arthur, e eu estava jogando com o Arthur. Daqui a pouco tinha um pai, que ele estava assim, paramentado, com a roupa do futebol e a meia, e eu me sentia assim, um lixo, né? Eu disse, meu Deus, aí o Arthur olhou para aquilo, aquilo brilhou. Eu disse, eu preciso urgentemente comprar uma roupa completa do Flamengo. Daí o Arthur olhou para ele e falou assim, eu posso, pai? Pode. A gente fica chateado quando os nossos filhos encontram alguns outros Melquisedeques que destravam a vida deles. Você tem que entender que você talvez não tenha aquilo que ele precisa. E que ele vai encontrar em outro lugar, e que bom que ele encontra, porque ele vai fluir, ele vai romper, ele vai ser ativado, ele vai viajar nas ondas do Espírito, ele vai entrar em níveis espirituais fantásticos, ele vai romper. Mas saiba, ter um coração liberal, não prenda as pessoas em você, porque você já perdeu a visão faz tempo. Você não enxerga um palmo na frente do seu nariz. Você está cego, esperando a água ser agitada, porque você já não tem mais senso de missão e nem direção para o seu ministério. Você não sabe mais aquilo que Deus tem para a sua vida. Aí tem os mancos. Eles, embora enxerguem, eles caminham com dificuldade. Eles têm dificuldade de mobilidade. Por quê? Por causa das formatações. A sua teologia, ela te escraviza. A sua formação religiosa, ela te abate. As informações que você recebeu te paralisam. E você não consegue abrir a sua cabeça para o novo. Quando você chega num evento como esse e vê um cara como o Vitinho tocando, Vitinho, levanta, por favor, eu quero que o povo te veja de novo. Lá está ele. Vitinho, eu te amo. Você é tudo que eu queria ser. Não é a Barbie, mas é tudo que eu queria ser. Cara, senta meia hora para conversar com o Vitinho e ver o nível de santidade que o Vitinho vive. Por favor, não julgue as pessoas pelo estereótipo. Renove a sua mente. O reino é plural. A manifestação é coletiva, é plural. O reino é de diferenças coabitando no mesmo lugar. Eu gosto da frase do Filipe: estar unidos não quer dizer que estejamos unânimes. Muitas vezes você tem unanimidade, mas é por conveniência, mas não tem união. União acontece quando todo mundo pensa diferente, mas se abraça. A gente respeita.
Aí existem os paralíticos. Eles não caminham em hipótese nenhuma. Sabe por quê? Porque eles ficaram em tanto tempo ali, sem se movimentar, que eles já não conseguem mais, em hipótese alguma, vislumbrar a possibilidade de chegar ao tanque. Imagina ser liberto e ser livre por Jesus. Porque ele já tem dores e concepções e construções de estimação na cabeça deles, que formataram seu padrão mental. Eles não conseguem alcançar uma mentalidade de governo que seja destravada, porque ele é tão formatado, ele é tão, bitolado, que ele não consegue pensar fora da caixa. Ele limita Deus. Ele limita Deus. Pastor Juscelio enviou Abel, e o Arthur ficou com muita saudade da Abel. O Estevão também. A Abel é fantástica com as crianças. A Abel está estudando no Cefenai, nos Estados Unidos. E eu sempre dizia assim, eu disse: Arthur, você já sabe com quem você vai casar? Ele falou assim: pai, eu gostaria de casar com Abel. Por quê, filho? Eu ainda não sei, não pensei sobre isso. Mas ele ama Abel, e Abel está sendo lá preparada. E gente, o dinheiro que o Juscelio está gastando para manter essa menina nos Estados Unidos, agora com dólar lá em cima, eu não quero nem olhar para ele não ficar vermelho. E eu perguntei: Juscelio, como é que você está pagando isso, Juscelio? Como é que isso está entrando? Jackson, eu não vivo segundo o governo de Mamon, eu vivo segundo o governo de Deus. Quem cuida dos meus recursos e das minhas finanças é o Senhor, Ele que provê. Nós estamos debaixo de uma direção e de uma palavra, e o Senhor vai fazer. Mas por quê? Não existe limitação, formatação. Às vezes, lutando contra essa doutrina da prosperidade, a gente acaba perdendo o senso de que Deus é o Deus do ouro e da prata mesmo, e que Ele pode fazer coisas impossíveis, improváveis. Então não limite Deus. Sabe que às vezes a gente passa uma peneira nas coisas que são ruins, e tem muita coisa boa que vai junto. Nós deveríamos reformular o nosso pensamento e começar a pensar de uma maneira diferente. Só que esses paralíticos, olha aqui para mim, eu quero falar sério com você. Eles literalmente já apostataram da fé, e eles não sabem disso. Meu irmão, se você está apostatado da fé, você precisa clamar por cura, por ajuda, por misericórdia, por libertação da sua mente, porque essa é uma doença do espírito. Entrega a igreja para outro cuidar. Diz: eu não estou dando conta desse ministério. Seja humilde, deixa de ter mentalidade de coronel. Entenda que você precisa de um período que seja o seu Shabá, o seu período sabático de cura, de mergulhar dentro de si mesmo, de se perceber, de se conhecer, de voltar a ter o relacionamento com a sua esposa, de voltar a cuidar dos seus filhos, de voltar a organizar a sua casa. Para esses eventos que são só entretenimento para encher a casa, e começa a voltar para um lugar de comunhão, de intensidade, a cuidar dos princípios, dos valores, dos projetos que são do céu e não seus. Entenda que você precisa entrar nesse lugar de cura e de restauração, porque nesse nível você já apostatou, você já é um paralítico. Você olha para Jesus e Jesus pergunta: você quer ficar são? E você diz: não, eu não quero ficar são, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. É mais confortável para mim eu permanecer doente na liderança da igreja, enfermo na liderança de um ministério, mas eu não largo o osso. Não faz isso. Você está se autodestruindo, auto-boicotando e acabando com as pessoas à sua volta, meu irmão. Saiba quando parar. Saiba quando parar. Deus precisa que muitos de vocês parem, porque vocês já não se reconhecem. Vocês vivem uma vida atropelada, uma vida em que vocês são escravos das suas próprias agendas, uma vida que vocês não têm mais entendimento das
questões espirituais, vocês já desconectaram o Wi-Fi do céu há muito tempo. Aquela conexão em banda larga que você sentia ele cheirar seu pescoço, é coisa de lembrança do passado, você virou saudosista, porque não tem mais. Esse homem estava assim há 38 anos. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você vai esperar chegar a 38 anos da sua vida para tomar decisão? Agora olha aqui para mim, eu quero que você responda para Deus. Você quer esperar 38 anos para tomar uma nova posição? Eu acho que Deus não ouviu, porque tem que ser com fé. Você quer esperar 38 anos da sua vida, gastos, perdendo tempo com coisas que não edificam, fora do propósito, totalmente perdido, sem senso de missão, apagando incêndio feito bombeiro? Você quer isso? Outro terremoto no Chile. Gente, o número 3, repita comigo, número 3, em hebraico ele se chama Gimel. Ele fala de morte, luto e ressurreição. Você vai ter que morrer para você, e morrer bem morrido, tá? Camarada, dói muito. Você tem que se matar bem matado. Você vai ter que viver o período de luto. Ai, como era bom viver aquele tempo. Ai, mas eu gostava tanto de pregar para as multidões. Mas eu gosto tanto de tirar foto com as pessoas. Mas eu gosto tanto de ver a igreja cheia. Meu Deus, mas aquele dia do evento a oferta foi tão boa. Mas você vai ter que passar pelo luto. Não velando, porque isso é romano. Quando um justo morre, Deus se alegra. O luto você vive com alegria. Eu não queria fazer menção a essa letra, mas sou obrigado, porque veio na minha cabeça agora. Obrigado, Espírito Santo. Vai passando pela glória, vai passando pela prova, dando glória a Deus. Que eu não gosto de frases de impacto, de efeito, mas enfim. Mas passa pela prova dando glória a Deus. Passa por esse período de luto, sabendo, eu sou justo e Deus se alegra na morte do justo. Eu fui justificado, estou morrendo. Oh, como é bom morrer, Jesus. As pessoas que te amam te rejeitando, te injustiçando, falando coisas contrárias à sua vida, seu nome jogado na latrina, na vala comum. As pessoas que você tinha tanta expectativa virando o rosto para você. Ai, como é bom viver o luto. Porque depois do luto vem o quê? A ressurreição. Mas tá, ressuscita para quê? Fica a questão. Ah, eu quero fazer isso de novo. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Você quer ressuscitar para quê? Se é para ressuscitar para nada, fica morto aí que tá bom. Zumbi do Walking Dead. Fica nessa. Não se move, por favor. Fica mortinho da Silva, passa pelo luto, amém? Não sai daí não. Só recomeça se você vai saber para onde é que você vai. Só se move se ele der direção. Não sai daí em vão. E aí a gente tem o 8, 38. O 8, ele é a palavra het. Repita comigo, het. Isso simboliza um novo começo. Quando a nova era pegou o número 8 e virou de ladinho e disse que era o símbolo do infinito, na verdade eles estavam copiando um pouquinho a parte mística do judaísmo lá da Cabala. Mas era mais ou menos isso que eles queriam dizer. Porque o número het, ele simboliza um novo começo. Mas não é um novo começo simples. Ele tem um significado que tem duas palavras que o diferem. É Samesh e Sakur, que quer dizer, quando você recomeçar, você terá infinitas possibilidades de recomeço. Só que sabe o que acontece com você? Você é cavalo chucro.
Você é uma égua mal domada. Você precisa... Como é que é? Pastor Iraci, me ajuda. Nossos pais tinham um cavalo. Hã? Viseira. É isso? Hã? Viseira. É isso, gente. Você precisa de viseira porque você tem uma mentalidade bitolada, uma visão medíocre. Você acha que quando você renascer de novo vai ser tudo do mesmo jeito, da mesma forma? Não. Muda a configuração, meu irmão. Eu sei que tem muita gente anos 80 aqui. Vira o disco. E não volta a fita. Quem é da minha época sabe o que eu estou falando. Essa palavra falou muito comigo porque eu tenho 38 anos. E existe uma coisa muito interessante, que os judeus ortodoxos, eles contam a estação de 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos. Por respeito à terra. A terra precisa respirar, ser replantada, ela precisa ser desenvolvida. Então há uma série de situações de cultivo, de mudar a cultura daquilo que se está plantando na terra. Então de 2 em 2 anos. Então se ele tinha 38, dali a 2 anos ele ia fazer quanto? Quanto? E 40 representa o quê? Uma geração. Olha o que Deus está falando com a gente. Ou você se sacode agora, ou você vai provocar uma catástrofe nessa geração que está esperando por você e você não se coça. Há uma nação esperando por você, há um povo separado para você, há um público-alvo a ser encontrado por você, há vidas a serem tocadas por você, e você está na paralisia da apostasia espiritual, à espera de um anjo mover as águas, e Jesus está na sua frente dizendo: você quer ficar são? E você não tem expressão alguma, você está inerte, catatônico, paralisado, numa letargia espiritual abominável, porque você não se move. Você está às vésperas dos 40. E antes que essa geração passe, você tem a obrigação, você tem a responsabilidade de provocar uma mudança, mas você não para ouvir o céu. Jesus está perguntando coisas para você e não está conseguindo obter respostas, porque você está entretido, você está totalmente enebrecido, você está embriagado, você está distraído com tantas coisas ministeriais que você não para mais para ouvir as perguntas de Jesus. Vai passar, e depois não adianta olhar para trás e dizer: ai que saudade. Depois não adianta dizer: ai, se eu tivesse possibilidade de voltar atrás e fazer tudo de novo. Não vai dar. A palavra que o Senhor está dando para nós é que a misericórdia dele, não a misericórdia do tanque de Betesda, que era uma misericórdia interesseira, escravagista, mas a misericórdia verdadeira, misérias cardio, o compadecimento de um Deus assaz benigno, que olha para as nossas vidas e tem piedade dos seus filhos que estão perdidos. Essa misericórdia está sobre as nossas vidas hoje, está esperando uma reação nossa. Eu gostaria que você percebesse a pergunta de Jesus. Quantos estão comigo ainda? Você tem pressa? Podemos ir um pouquinho mais? Eu estou sem relógio, amém? E não me dá um, porque eu preciso terminar. Só depois, se você quiser ofertar, estou aí afim. A postura de Jesus nos comunica o compromisso do céu com a nossa mudança. Jesus está perguntando para nós: você quer ficar são? Ele está perguntando: você quer sair desse lugar aí que você está? Você quer sair desse lugar? Ele está perguntando para você hoje. E aí a gente precisa, eu gosto muito dessa palavra, nos equacionar, que é fazer as contas. Porque de repente você não quer. Você quer ficar aí mesmo, no comodismo, na passividade, de braço cruzado, na omissão, na negligência. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. E cruza os braços e deixa a coisa passar. Mas aqui ele deixa um ensinamento eterno. Quando ele pergunta:
você quer ficar são, Ele está trazendo você para um nível maior de responsabilidade com Ele. Ele está dizendo, você quer ficar são, eu estou aqui para te curar e eu vou te tirar dessa situação e a gente vai começar de novo. É um recomeço para você. E a segunda coisa que essa pergunta ensina é que Jesus, ele tem uma sensibilidade profética incrível. Repita comigo, sensibilidade profética. Você já percebeu as 4 coisas que Jesus faz aqui quando ele dá de cara com esse paralítico? A Bíblia diz que ele viu, ele soube, ele disse e ele agiu. 4 ações de Cristo, ungido de Deus, diante da paralisia espiritual. A primeira delas é ver. Repita comigo, ver. Será que eu estou prestando atenção naquilo que Deus está movendo no seu reino? Será que eu estou vendo ou estou simplesmente olhando com um olhar de paisagem? Eu vou contar uma história aqui, a minha cunhada vai me matar, ela não está aqui presente, mas ela deve estar ouvindo pela rádio, mas depois a gente se entende em casa. Um dia eu fui fazer um curso com a minha cunhada, uma pessoa altamente gabaritada, estava dando um treinamento sobre marketing, enfim, a pessoa tinha uma dinâmica de palco, de ambiente, luzes, enfim e tal, e a minha cunhada prestando atenção atônita, parada, olhando, e eu disse, meu Deus, a Joyce deve estar amando esse treinamento, porque eu não consigo absorver metade do que essa mulher está falando, Jesus, e ela está ali estatelada. Daqui a pouco a minha cunhada olhou para mim e disse assim, meu Deus, a pele dela é linda. Ela não tem uma ruga. Irmão, às vezes você vê, mas não enxerga. Você só olha. Você só olha. Será que você realmente está estabelecendo um novo plano de visão para aquilo que Deus estabeleceu como comissão, como encargo para o seu espírito? Será que você está olhando para esse futuro de transicionamento, para essa nova fase, dizendo, eu preciso mudar e eu quero buscar de Deus uma nova visão para esse novo tempo? Eu quero perguntar para você, quais são as lentes que você está enxergando o reino? Com que lentes você está enxergando o reino? Com as lentes da religião, com as lentes da formatação, com as lentes dos seus pré-julgamentos próprios, do seu farisaísmo, com as lentes da sua alma, ou você está tendo uma visão espiritual? A visão, ela é genuinamente de Deus, ou ela é uma visão sua? Você está se movendo numa visão sua, humana, natural, na força do seu braço, ou você está se movendo numa visão do céu, que foi baixada como um decreto da eternidade? Querido, talvez você esteja usando a lente da sua formação, por causa de todos os seus traumas, dos seus medos, das suas inseguranças. Talvez você esteja usando as lentes das suas heranças malditas que você recebeu, das suas lideranças iníquas, dos seus pais que foram falsos profetas sobre a sua vida. Talvez você esteja usando as lentes das fórmulas que a religião constrói para encher a igreja de gente vazia, que são métodos de crescimento quantitativo para aumentar as rendas, para aumentar a oferta, mas que não está interessado em vidas, porque as pessoas agora são ID, elas têm um número, elas não são encaradas como gente, como pessoa de verdade, elas não têm identidade, ninguém sabe quem elas são. Eu fico constrangido e envergonhado numa igreja de quase 3 mil membros, quando eu encontro alguém no centro da cidade que me dá a paz do Senhor, me abraça, pastor, a palavra domingo foi bênção, que legal, falou muito comigo, e eu faço uma cara amarela, um sorriso amarelo, porque eu não lembro e eu não sei o nome dessa pessoa. Às vezes eu me condeno por isso. Porque as pessoas passaram a ser números. Elas não são mais gente, elas não são mais percebidas, elas não são mais olhadas, elas não são mais vistas. Como é que uma mãe e um pai só descobrem 5, 6 anos depois que o seu filho está na droga,
se esse filho está comendo todo dia na mesa com eles? Que falta de sensibilidade, meu irmão, de você ver a companhia que ele anda, os lugares que ele frequenta, o que ele diz, o que sai da boca dele. Porque nós perdemos a sensibilidade de perceber as outras pessoas, nós viramos máquinas, nós conversamos pelo WhatsApp. E eu adoro quando você manda mensagem para o grupo errado. E você tem que pedir desculpa depois. Puxar uma ligação, uma visita para uma xícara de café, um contato físico, uma troca de olhar, um tempo, uma receita de bolo, uma dica de como cuidar de filho. Não se ouve mais isso nas igrejas. Não se ouve mais isso nas igrejas. Pastor Ali fez um seminário sábado tremendo. Foi sábado, em Blumenau. E a pastora Ali, ela trabalhou temas que não estão no aspecto da revelação sobrenatural, porque as coisas simples de Deus, elas estão sobrenaturais por si só. Mas ela falou do papel da esposa como mãe e como mulher em casa. E falou da humanidade feminina. Falou de organização da casa, de cuidado com os filhos. Por quê? As mulheres foram tocadas. Por que as mulheres foram tocadas, gente? Porque ninguém mais ministra sobre a humanidade das pessoas. Ninguém mais ensina as pessoas a andarem no caminho excelente de Deus. E sabe que quando você para de ver, você para de enxergar o outro, você se torna cego. E Jesus primeiro ele vê, depois ele diz, saber. Eu preciso aprender a discernir. Eu não posso andar com a mesma metodologia, o mesmo padrão de pensamento do passado. Eu tenho que buscar um novo entendimento da verdade. Eu tenho que viver o que Eclesiastes manda eu viver, tempo e modo. Eu preciso saber como as coisas acontecem, mas para isso eu preciso entrar no nível de Deus. Eu preciso sair da terra e adentrar o céu, mas eu fico corriqueiramente, diariamente, semanalmente, envolvido com coisas dessa terra e me esqueço das coisas do Senhor. E a palavra de Deus também diz que Jesus disse, o que sai da sua boca edifica, ou o que sai da sua boca é carregado de amargura, de ressentimento, de orgulho ferido. Você usa o seu altar para bater nos seus filhos, dando recados indiretos para as pessoas que estão sentadas entre os bancos, muitas vezes até expondo intimidades de gabinetes pastorais, de coisas que as pessoas não confiaram em ninguém e confiaram justamente em você e abriram o seu coração e você jogou no ventilador. O que você diz? O que sai da sua boca? Edifica? Será que você está liberando a palavra sentencial profética? Quando um homem de Deus, ungido, separado, estabelecido, ele se move profeticamente, ele transforma realidades. 1 Pedro capítulo 1 e 19 diz que a palavra profética ela é como uma tocha que ilumina o lugar escuro, até que a luz da manhã traga equilíbrio aos corações. Ou seja, quando você falar, tem que gerar vida nos seus filhos, tem que gerar produtividade, tem que gerar frutificação, tem que gerar desenvolvimento, tem que levar as pessoas para níveis maiores. Você tem que ter uma mentalidade diferente. Você se iguala, você se nivela. Isso não é humildade. Eu sou um camarada que não dou carteirada em ninguém. Os meus relacionamentos, inclusive dentro do escritório, são horizontais. Eu não fico dizendo para as pessoas o tempo inteiro, me obedeçam porque eu sou apóstolo. Porque eu sei que eu estou trabalhando com gente que tem história, que tem vida, e que não tem só defeitos, que tem infinitas qualidades e virtudes. Porque os defeitos gritam, mas as qualidades precisam ser ressaltadas. Eu tenho que olhar o lado positivo das pessoas. Eu não estou usando o meu exemplo porque eu sou perfeito, mas eu estou dizendo que muitas vezes o que sai da nossa boca não edifica. Nós nos envolvemos em falácias
desnecessárias, comentários que desconstroem, que manipulam, que com sutileza ajudam espíritos infiltrados a destruírem a visão, a minarem a visão. Em quantos mantos você tocou com a sua língua? Por falar mal de autoridades espirituais. Seja você primeiro o exemplo, para depois cobrar exemplo dos outros. Faça primeiramente uma introspecção. Você é muito severo com os outros e flexível consigo mesmo. Deveria ser o contrário. Seja mais flexível com as pessoas e seja mais exigente com você. Eu aprendi isso com meu pai. É assim que a gente precisa caminhar. E eu preciso agir. Jesus, ele deu uma dica de ação. Como nós estamos reagindo? Quando Jesus chegou perto daquele paralítico, ele teve uma reação. Ele disse: querido, você está aqui. Você quer ficar são. Jesus teve compaixão, teve misericórdia. Como é que eu estou reagindo à necessidade do outro? Eu só quero o brilho das plataformas, dos microfones. Eu entendo o encargo de cada uma das pessoas. Mas a gente não pode perder a sensibilidade de olhar para o outro, de sentir o outro, de perceber o outro, de ajudar o outro. Temos tantas pessoas com tanto valor esquecidas entre os bancos das igrejas. E depois a gente fica com um discurso: essas pessoas são imaturas, são dependentes emocionais, querem o pastor toda a vida na porta, porque se a gente não visita já reclama. É o seu papel. Meu filho, se você não gosta de fazer isso, vai fazer outra coisa. Você está no lugar errado. Pastor tem que fazer isso, sabia? Ninguém ensinou? Eu estou cansado do ministério. Estou cansado. Vai fazer uma faculdade. Mas vai dar muito trabalho. Meu filho, não dá, não dá. Mas não fica num lugar que você não está encaixado. Não fica num lugar que você não está sendo valorizado. Comece a se perceber e perceber o outro. Como é que você reage nos relacionamentos? Jesus disse para aquele homem: levanta-te. Ele deu uma ordem de comando. Ele deu uma ordem de destravamento. Ele deu uma ordem de habilitação. Uma ordem de ativação. Uma ordem de mobilização. Levanta-te. Repita comigo: levanta-te. Foi isso que Jesus disse. E todo o conselho de Jesus, você pode procurar na Bíblia, vai sempre terminar com movimento, mobilização. Sabe a parábola do bom samaritano? Sabe como é que ela termina? Quem foi o bom? Foi o samaritano. Então vai e faz tu mesmo. Porque Jesus mandava a gente agir. A religião diz que é preferível que você viva na condição da marginalização, da vitimização, e que você não pode ter nenhuma outra postura inovadora, porque senão você é rebelde. Você não pode ter nada contra aquela cultura que foi estabelecida naquele lugar, porque você já está fora da visão. Nós temos o péssimo hábito de colocar nas mãos das pessoas a responsabilidade de sermos felizes. Nós colocamos em alguém, ou em um bem, ou em uma situação, o poder delegado por Deus às nossas vidas. Gente, pelo amor de Deus, deixa eu falar isso para você. Quando Jesus perguntou: você quer ficar são? O que aquele homem disse? Mas que ninguém me empurra na piscina. O anjo vem, agita, ninguém me leva para lá. Eu fico aqui parado esperando. Sei, ninguém dá bola para mim. Para de murmurar e de reclamar. Eu não posso fazer evangelismo porque o pastor não deixa. Na verdade é você que não quer. Porque você pode fazer evangelismo no seu trabalho, na rua, na sua família. Porque eu não entro na intercessão porque o pastor não quer. Você não tem nenhum altar de oração em casa, quer orar na igreja. Porque o meu líder, meu Deus, só Jesus na causa. Eu não faço as coisas por culpa dele. Mentira, você não faz porque você não quer. Ninguém pode parar um homem e uma mulher que tem uma palavra do céu. Ninguém.
Para de ficar colocando culpa nos relacionamentos, viver de picuinha, de fofoca, de futrica, que a culpa é desse, que a culpa é do outro, que tem espírito infiltrado. E meu irmão, está tudo caído, destruído em nome de Jesus. Vai para cima. Gasta tempo com Deus, não gasta tempo com palhaçada. Vai agir, vai fazer. Ai, mas é a visão, né? Meu Deus, assim não enquadra. Deus não te colocou lá com uma visão diferente porque você é melhor. Deus te colocou lá com uma visão maior porque você é mais responsável. E aquele sangue está na sua mão. Ninguém me joga na piscina. Ninguém me dá oportunidade. Ninguém te dá oportunidade na igreja, meu irmão. Prega no ônibus. Vai no hospital, está assim de doente esperando oração. Ninguém deixa eu abrir o culto. Meu irmão, vai no hospital e vai orar pelas pessoas enfermas. Pede para o seu pastor a listagem das pessoas doentes. Ah, ele não dá, descobre. Ah, mas isso é insubmissão, pastor. Se você tiver com espírito de rebeldia, Deus te para. Se você tiver certo debaixo de uma palavra, Deus mostra e muda o coração do rei. Para de ficar nisso, no mimimi. Tá chato já. Tá nojento falar com você. Você só reclama, que abuso. Cara chato de conversar. Não tem uma coisa positiva para dizer. Ou gente negativa. A conversa começa boa, acaba em problema. Como a gente diz aqui, Itajaí, ô bucica. Bucica, para quem não sabe, é uma cadela, cachorra do sexo feminino. Você está hipervalorizando homens. A sua expectativa não está em Deus. Está em pessoas. Você está esperando aprovação, palavra de afirmação. Você não está se movendo como você quer. Aí agora eu vou entrar na palavra, posso? Posso? Mais um pouquinho? Vocês me aguentam, gente? Ah, gente, dá sim. Vocês estão no retiro, dá para dormir, amém? Fala assim para mim: 5 alpendres que eram governados pelo espírito territorial da passividade. Jesus perguntou para o homem: o que você quer que eu te faça? E aí, em vez de responder: Senhor, eu quero andar. O que o cara faz, meu Deus? O cara murmura, ninguém faz, ninguém ajuda, é difícil, tu sabe que é uma luta, eu sinto um bloqueio, eles não me deixam participar, que dificuldade. Para de murmurar, meu filho, não foi isso que Jesus te perguntou. Jesus está perguntando: você quer ficar são? Você quer ficar bom? Quer ficar tinindo 100%? Vou começar a usar o sotaque nordestino, para ver se vocês pegam a coisa no ar. É isso aí, macho. Quando você murmura, Deus olha do céu e diz assim, ó, pé, resposta errada. Você tem que dizer: sim, Senhor, eu quero ficar são. Quero ficar são, Senhor, desses relacionamentos que me prendem, dessas expectativas em pessoas. Eu quero fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Eu não quero ficar preso em dependência de ninguém. E como é que esse espírito trabalha? Primeiro, dependência. Você depende de todo mundo. Você depende da denominação, você depende de homens, você depende de família, você depende de perímetro de conforto. Deixa eu te explicar uma coisa, meu irmão. Eu fico apavorado quando as pessoas falam de cobertura espiritual. Cobertura espiritual é um relacionamento de honra, não é um relacionamento de escravidão. Por que eu estou falando isso para você? Porque esse discurso teológico nojento, que você precisa estar ligado ao corpo para congregar, porque senão as bênçãos do Senhor não vão recair sobre a sua vida, é mentira. Desconstrói isso. Sabe por que você precisa congregar? Porque você é um ruim mal acabado.
E é no relacionamento com as pessoas que você é lapidado. Porque comunidade é orgânica, é um lixando o outro, é pedra com pedra, é discussão, é tapa na cara, é perdão, é choro, é lágrima, é quem não se falava se falando. Igreja é isso. Igreja é isso. Amém? Igreja é isso, meu irmão. É reaprender a se relacionar. Se você é melindroso, você está acabado, aniquilado. Porque a igreja é lugar para corajoso. A cruz é lugar para forte. Aí você vai para a igreja para congregar, meu irmão. Ali é uma comunidade. Você se percebe e percebe o outro. Você se ajuda e ajuda o outro. E a cobertura? Cobertura é por honra e por ligação de propósito. Você quer maior cobertura sobre a sua vida do que o sangue de Jesus? Para com isso, você já é coberto pelo sangue de Jesus. Agora tem que beijar no anel do apóstolo, teu selo. Ô desgraça de evangelho que estamos vivendo. Dependência total. Ai, porque o outro não falou comigo. O problema não está no outro, ele passou despercebido, ele estava preocupado com outra coisa. É você que já tem baixa estima. Aprenda a se relacionar. Aprenda a viver. Outra coisa, culpas. Às vezes você entra na paralisia porque você tem áreas mal resolvidas na sua vida que te paralisaram. Você traz alguns pecadinhos aí escondidos debaixo do tapete, atrás da cortina, que você varreu e que você nunca abriu. Trevas é jurisdição de demônios. Você está sob o governo de espíritos malignos. Traga isso para a luz. Se andares na luz, como Cristo na luz está, temos comunhão com seu corpo. E o seu sangue nos purifica de todo pecado. Por que as pessoas não vão para frente? Porque elas estão presas em coisas que elas não querem abrir. Então paralisa mesmo, tá? Paralisa mesmo. Não rompe, não flui, tá uma trava aí, vai abrir o coração e vai chorar esse pecado, vai arrepender. É 38 anos, 40 está na porta. Você vai ter que dar conta da sua vida e de uma geração inteira que está esperando a manifestação de um filho de Deus. E depois não adianta chorar as pitangas. Deus está te chamando para uma responsabilidade maior. Outra coisa que te paralisa, transferência de responsabilidade. Você se vitimiza e enaltece a dor. Jezabel. Você se vitimiza. Ninguém me entende. Eu sou tão mal compreendido. Eu falo uma coisa, as pessoas entendem outra. As pessoas não conseguem entender o meu valor, o meu papel. E aí quando você bota isso para fora, se você bota isso para fora de uma maneira correta, num aconselhamento, você vai estar fazendo a coisa certa, porque você vai estar sendo nutrido pelo Espírito Santo e guiado por uma pessoa madura, moralmente equipada, para te levar para um lugar de maturidade. Agora, quando você faz isso num em outro, isso é fofoca. Você está usando os outros como dreno da sua imundície. Aí todo mundo fica com pena de você. E aí você é valorizado pela sua dor, não pelo seu valor. Coisa linda. Deus te deu tanto valor, e em vez de você ser valorizado pelo seu valor, você é valorizado pela dor. Para de reclamar, guria. Para de reclamar, rapaz. Entra num lugar em Deus aí. Outra coisa, abaixa a visão de si mesmo. Deus desenhou um projeto, aí eu me sinto incapaz de alcançar. Ele está perguntando se eu quero sessão, mas eu não entro nesse lugar. E por último, justificativas e desculpas. Isso fala de 5 processos da revolução interior. O tanque de Betesda é um símbolo do formalismo e do misticismo religioso que não transforma as pessoas, apenas prende. Ali jaziam milhões de pessoas esperando as coisas acontecerem. Eu já quero ir para o final. Fala assim comigo, 5 alpendres. O primeiro, número 1 em hebraico, Aleph, significa unidade. Isso fala de relacionamentos. Mas para ter relacionamento vai ter que ter crise. E nesse momento não permita que a sua alma te aconselhe.
Permita que o Espírito Santo te guie, porque poucos apoiam a união, porque não estão dispostos a perder para investir nela. Poucos estão, sem vontade de servir os outros. É preciso se livrar desse espírito de crítica e de dependência e aprender a ser livre. Os lugares mais hipócritas e falsos que eu conheço são os conselhos de pastores. Você sabia disso? Não tem unidade e nem união, tem falsidade. E eu estou falando isso porque Deus está dizendo que pessoas que não vivem a verdadeira unidade estão paralíticas. Deus está fazendo você passar por um processo em que muitos dos seus relacionamentos que eram por afeto, até entre membros da sua família, que você sabe que estão em pecado, estão tomando o altar, e você não tira, porque você não quer tratar, porque é meu filho, porque é minha nora, ou porque é meu sobrinho. Olha o cuidado. Você precisa começar a entender que você precisa substituir esses relacionamentos por afeto, por alianças de propósito. Algumas verdades que já eram para ter sido ditas há muito tempo e você está enrolando, para de criticar, senta com a pessoa, olho no olho e diz: eu penso isso de você e eu não gosto quando você me trata assim, porque eu me sinto desse jeito e eu não quero mais isso daqui para frente. Põe os pingos nos is e para de ficar andando em círculo. São sentimentos ocultos em você que precisam ser trabalhados e estão te paralisando. Pastora Silvana teve uma visão, um sonho, antes do retiro, ela compartilhou comigo, ela disse: Jackson, eu preciso começar a abrir as gavetas da minha vida e começar a limpar muita coisa que estava empoeirada lá dentro. E eu vejo que essa é uma palavra para o retiro. Deus está abrindo as gavetas do seu coração, porque tem coisa oculta aí dentro, que tem que vir para fora. Há muita amargura com lideranças passadas que não foram perdoadas, ressentimentos com pessoas da igreja, dor que você tem passado nos relacionamentos, injustiças que você tem vivido e também tem cometido, porque tem muita gente que você tem que ir lá pedir perdão, porque você oprimiu, você desestabilizou, você destruiu, e você sabe disso. Isso precisa ser lavado pelo sangue de Jesus. Para construir uma verdadeira unidade é preciso humildade, irmão. Não adianta ir com o nariz empinado, porque você tem que ter compaixão no coração, misericórdia, estar encharcado pelo Espírito Santo, não ter justiça própria, não ser juiz das suas causas próprias. Você precisa parar de ter o dedo estendido no rosto dos outros e apontar esse dedo para você e dizer: eu preciso melhorar com o outro, eu tenho que fazer as coisas acontecerem, porque eu não vou ficar esperando o anjo agitar a água. Jesus está perguntando se eu quero ficação, e eu quero ser curado sim. Só uma pessoa quebrantada, pastor Artilano, consegue unir. Quem não é quebrantado não une ninguém. Não une ninguém. Pastor Juscelio fala uma coisa muito interessante. Ele fala sobre o jugo desigual, que muitas vezes a gente acha que começa antes do casamento, quando a pessoa se casa com uma pessoa diferente. O jugo desigual pode acontecer dentro do casamento. Quando um muda, é transformado, alcança outros níveis e o outro fica para trás. Aí não tem mais compatibilidade de propósito, começa a crise no relacionamento. Sabe o que está acontecendo em algumas denominações aqui presentes? É que uns foram e outros ficaram. Mas os mais fortes precisam ter paciência com os mais fracos. Então volta para trás e pega o outro pela mão e leva com você. Não julga, não mata, não amaldiçoa. Sabe? Entra no lugar de pedir o coração de Deus. Isso é genuíno, gente. Isso é genuíno. Número 2. Fala assim comigo, Beth. Isso fala de divisão ou separação. Mas não é uma divisão simplesmente por dividir, porque essa palavra é dita quando Deus ele tira Eva de Adão. Ele está na verdade dividindo para multiplicar. Tem um sentido de progredir ou de crescer. Isso é tremendo. Então, gente, nós estamos entrando. Escuta o que eu estou dizendo para você, presta atenção. Eu preciso entregar esse recado de Deus para esse retiro.
Nós estamos entrando num momento de separar algumas coisas da nossa vida, para nós nos resguardarmos em Deus e zelarmos pelo propósito, porque o propósito precisa ser maior do que a nossa dor. Ah, mas vai doer tanto eu dizer isso para essa pessoa, vai doer tanto eu abandoná-la, vai doer tanto eu dizer que eu não posso mais congregar aqui, vai doer tanto eu dizer para ela que eu preciso entregar a igreja. Mas não pense na dor, pense no futuro do propósito para aquele lugar. A palavra que eu mais amo nesse momento se chama desviado. Primeiro porque eu amo os desviados, né? Porque a gente precisa rebanhar novamente todo mundo como filho de Deus. Mas eu gosto da palavra desviado do ponto de vista da religião. Porque para os religiosos o desviado nunca é aceito, mas para o reino ele é aceito. Porque ele se desviou do quê? Do ritual, da cerimônia, das formatações, da liturgia, da politicagem, da corrupção, da sujeira. Ele não aguentou mais isso. Aí ele prefere estar lá fora. Sabia que tem desviado mais crente do que gente dentro da igreja? Porque separou. Eu não quero ser mal interpretado. Eu não quero dizer agora que os revolucionários precisam ser reconhecidos como rebeldes. Eu não estou fazendo apologia aqui a qualquer tipo de racha em igreja, em você voltar para sua casa, desonrar o seu pastor e rachar a sua igreja no meio e pegar parte dela para você. Para com isso. Isso é Belial, isso é espírito maligno que age para destruir visões. Eu estou dizendo que você precisa se apartar de algumas coisas que estão te levando para o mal. Você precisa cortar vínculos com aquilo que é antigo. Você precisa definitivamente entrar no novo estágio, progredir. É mudar a configuração de vida, abandonar o modelo velho. Esses cortes radicais, eles são extremamente cirúrgicos. Por isso eles vão exigir muito cuidado da sua parte. Não é feito de qualquer jeito, de qualquer maneira, com qualquer palavra, em qualquer momento. São em momentos que Deus prepara, porque pequenos erros podem causar grandes catástrofes. Você viu que um terremoto no Chile abalou Itajaí, do outro lado do continente. E pessoas estão debaixo disso. Inevitavelmente, você vai gerar decepção, você vai gerar frustração, você vai gerar amargura, porque num processo de corte sempre há uma incisão, mas a ferida que Deus faz, Ele sara. Mas vai ser necessário. Mas é nós que vamos escolher se isso vai acontecer com a anestesia do espírito ou se isso vai acontecer na maturidade, sem a dor do apego. Eu volto a falar, diz assim comigo: eu preciso escolher o tipo de corte, com a anestesia da maturidade ou com a dor do apego. Palavra, o número 3, já estamos indo para o final. Terceira coluna, repita comigo, Guimel. Nós já falamos sobre isso, sobre morte, luto e ressurreição. Mas eu quero te falar uma outra realidade disso. Isso fala sobre resiliência, sobre você conseguir suportar o quanto for possível. Tem gente que não está disposta a suportar a fragilidade do seu pastor, a fraqueza da sua pastora, a dificuldade do seu membro, a imaturidade de alguém da sua equipe. E resiliência, querido, é você tirar força de alguns lugares dentro de você para conseguir passar por aquele período, aturando realmente aquele período. Mas você vai ter que passar por ele, porque isso vai te dar alicerce. Só que isso não pode ser traumático. Você não pode passar um dia de um voo aéreo numa turbulência e aí ter medo de voar de novo, porque turbulências voltarão a acontecer. E resiliência é você passar por esse período. Você vai ter que transitar nesse período complicado da sua vida sem perder a sua essência, sem perder a sua ternura, sem perder o seu coração. Vai passar pela decepção, pela frustração, pela dor. Alguns não vão reconhecer a sua identidade, mas você vai ter que saber a hora de começar e de sair. Eu vou usar a palavra do pastor Juscelio. Davi, enquanto o filho com Batseba estava quase morrendo, ele se dobrou no chão e deitou com a cabeça no pó, e ali ele jejuou e clamou em súplicas. E quando ele percebeu que o menino tinha morrido, ele levantou e deu um banquete. Resiliência é isso, é suportar as coisas à maneira de Deus. Mas o recomeço ele precisa acontecer,
você precisa sair desse lugar urgentemente. Fala comigo assim, número 4. Dalet. Simboliza o davá de Deus, o haja, a criatividade. E você entra daí num universo de novas escolhas. Repita comigo, novas escolhas. Ficar parado também é uma possibilidade, como eu disse para você. Se você quiser ficar, paciência, eu não posso fazer nada. Essa palavra pode não mudar a sua vida, mas está mudando a minha. Mas, se a situação, eu gosto muito dessa frase, é de um psicólogo cristão. Ele é judeu, ele viveu o Holocausto, depois ele se erradicou nos Estados Unidos, e ele diz assim: se a situação é boa, desfrute-a. Se é ruim, transforme-a. Mas se não for possível, transforme-se. Porque aquilo que você não consegue mudar, pelo menos precisa te mudar. Precisa te mudar. A vida não é linear, nem constante. Ela é cíclica. E ela não pede licença para entrar. E nós precisamos entender que para entrar nesse lugar de criatividade, nós vamos ter que ter muita ousadia para começar de novo. Porque tem coisas que estão guardadas aí dentro e que Deus espera que você exponha. Você está esperando o anjo, sabe, te sacudir. E a vida passa. E tudo passa e você não se move, você não se mexe. Mas pastor, o que aquele paralítico podia fazer? Não sei, gente. Se mexe, vai rolando até o tanque. Vai se arrastando até o tanque. Mas vai para o tanque. Não reclama de ninguém, não reclama das pessoas. Se move, se mexe, faz acontecer. Tudo que você precisa já está aí dentro, encaixado por Deus. Falta manifestar, falta ser colocado para fora. Fica esperando, botando culpa nos outros, enquanto a mudança precisa partir de você. E o último, repita comigo, Ré. Fala de 5. 5 são os ministérios espirituais. Deus está começando um remanejamento de ministérios. Escuta o que eu estou te dizendo. Você precisa estar aberto a deixar talvez a sua igreja local e ir para uma nação. A talvez deixar a sua profissão e vir para o ministério. Ou sair do ministério e voltar a trabalhar no secular. Você precisa estar aberto a todas as novas propostas que Deus está colocando diante de você. Deus está mudando as pessoas de lugar. Ele, como mesmo disse o apóstolo Luiz hoje, está retirando ofícios e colocando encargos. De tempos em tempos, deixa eu explicar isso para vocês. Nós entendemos isso como equipe. Os 5 ministérios são como uma elipse. Elas giram para frente e elas giram dentro dela, em torno. Elas têm uma rotação cíclica. Existem momentos em que os ministérios proféticos estão em voga. Então todos os outros ministérios trabalham para suprir o ministério profético. Em outros momentos o apostolado está em voga. Então desbravamento de nações, fincamento de novas estacas começa a acontecer e você precisa também entrar nisso. Outras vezes é uma unção pastoral que está vindo e Deus começa a salvar pessoas e dá um amor por gente que é uma coisa inigualável. Mas Deus está mudando os corações de vocês, não está mudando o encargo, porque o encargo foi dado como no seu espírito antes da fundação de todas as coisas. Mas Deus está mudando a modelagem. Deus está fazendo você se movimentar de maneiras diferentes. Deus tem sinalizado algo para mim nesses últimos dias. Jackson, sem presunção alguma, você precisa sair do individual e começar a atingir o coletivo. Eu fiquei anos dentro de salas de aconselhamento de libertação. Só que agora Deus está me chamando para outros lugares. E eu preciso entender isso. Vai ser difícil para mim? Muito. Para a equipe, para o time que está à minha volta, mais ainda. Porque todos se acostumam. Todos se habituam. Mas quando um começa a mudar, parece que aquele se transformou num extraterrestre no meio do grupo. Não, ele só está mudando. Isso é vida, é normal. Ele está vivendo, ele precisa mudar. E ele está vivendo em Deus, ele precisa mudar de acordo com o processo de Deus. Deus vai começar a remanejar estruturas. E como é que eu sobrevivo a esse período?
quando a dor de não estar vivendo for maior do que o medo da mudança. Se eu estou sentindo dor porque eu não estou mais vivendo, pastor, eu cheguei nesse retiro, eu estou num hotel bom, quarto luxo, comida boa, palavra revelada com céu escancarado, mas eu estou morto, não estou vivendo. Eu estou doente. Se você não chega nesse lugar, você não chega na consciência de que você precisa mudar. Porque talvez Deus permita que algumas coisas aconteçam com você para que você acorde. Sabe, escreva as coisas a lápis. Não gere expectativas irreais nas pessoas, porque isso é defraudação. Não prometa alianças que você não vai cumprir. Não estabeleça as promessas que você não vai fazer. Sirva com amor, mas seja livre para se movimentar em Deus, não na conveniência, não nas pessoas. Faça isso acontecer. E aí então você entra nesse lugar de mudança. O que eu concluo então nessa noite? Que existem 3 formas de eu mudar. Tem a forma de Davi, que estava lá a 30 quilômetros da casa do seu pai cuidando de ovelha, e foi chamado para ser ungido diante da família. Depois ele é ungido diante do povo, e por último ele é reconhecido pelos anciãos de Israel. Mas em todo esse processo, Saul era rei. Ele não fez nada com a mão dele. Foi o Shabá de Deus na vida dele. O Senhor fez a transformação da realidade. Ele só fez as boas escolhas. O restante foi com o Senhor. Eu tenho um outro método, que é um método talvez não muito bom, que é o método do José do Egito. Ele teve um sonho e ele foi presunçoso em achar que o sonho ia acontecer de logo, pastora Vivi. E ele contou para os irmãos. E isso atrapalhou totalmente a parada. Porque veio a inveja, a competição, o disse-me-disse, a injustiça. Ele não precisava ter passado pelo processo que ele passou, se ele tivesse guardado os sonhos no seu coração e esperado Deus fazer do jeito de Deus e não do dele. Esdras é um bom exemplo disso. Esdras esperou a primeira construção de todas as coisas, e mesmo tendo Urim e Tumim, ele esperou tudo estar pronto para depois revelar que ele tinha revelação. Ou você pode chegar e usar o método que eu chamo do método absalânico, que daí não tem jeito, né, irmão? É manipulação, é conchavo, é politicagem, é patotinha, é disse-me-disse, é construções de grupos, de controle, de intrigas, de bastidores, que vão tentar encontrar o poder na força do braço, e você só vai encontrar catástrofe, porque Absalão foi morto. E é morte quem entra nesse lugar de trabalhar na força do seu braço, sem andar no coletivo e no plural, sem respeitar a individualidade e as diferenças de todas as pessoas. Assim eu concluo a mensagem dessa noite.